Maravilha, muito obrigado, professora Rosane. Minha colega, minha amiga de ForProEx, de companheira, a que eu tenho muita admiração e respeito. Quero saudar também Antônio Jorge, a Karine, a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, né? Primeiro, eu queria dizer que no início dos anos 90, né, minha experiência com a extensão universitária aconteceu na UNEB, no campus aí do Cabula, né? Eu tinha uma escola aí chamada Marco Antônio Veronese, e nessa escola aí do campus, dentro do campus, hoje ela foi extinta tem acho que uns 20 anos já. É, eu fiz dança afro, percussão, dança afro com Nadir Nóbrega, percussão com Cícero e Bira, e fiz capoeira, comecei a capoeira Angola aí, né? Depois eu segui a capoeira, fui fazer com o mestre Curió, que foi aluno do mestre Pachinha, enfim. Mas foi aí no campus, no Cabula, e daí eu vivi essa experiência no campus. Eu ainda era aluno do primeiro, assim, do ensino, do primeiro grau ainda, do ensino básico, né? E depois eu ia ali para o Afonjá, vivia uma experiência no Cabula muito interessante aí. Então, curiosamente, eu vivi tive mais experiências de extensionistas junto à UNEB do que na minha própria graduação, assim, de vivenciar, de ter essa experiência no lugar. Então, tempos depois eu fiz a minha graduação na UFBA, né? E eu tive a oportunidade de ter sido supervisionado no meu trabalho de conclusão por um pró-reitor de extensão e depois reitor daí, que foi o professor Valentim, né? Inclusive, na época que eu fui entregar meu relatório, foi aí no campus, aí na UNEB. Então, colocado essas questões afetivas e de admiração à UNEB, né, que uma universidade que tem um papel incrível. A gente fala na UFRB das dificuldades de ser multicamp, né? Então, quando eu penso na UFRB, assim, eu falo da UFRB, eu penso na UNEB, eu sei que o trabalho que vocês fazem é um trabalho ainda muito mais hercúleo e muito interessante, né? Eu não sei, Pro, se cabe numa roda como essa. Eu cheguei até a preparar uma coisinha assim rápida dentro do nosso tempo, até para servir como um apontamento assim. Se você me permitir, eu faço aqui uma apresentação rápida, que eu acho que tem um pouco, toca aqui um pouco no que Antônio Jorge comentou. Mas pode sim, por favor, Danilo. Será que chegou aí Vai para ser você? mais um elemento para o debate. Tá. Chegou para vocês aí alguma coisa? Não, né? Chegou. Tem Chegou, uma... Ah, chegou. Chegou. opa. Então vamos lá, gente. Eu fui fazer meu dever de casa, assim, de discutir mais o que é mesmo extensão universitária, e é importante para mim porque eu sou um jovem pró-reitor agora, né? Então, eu estou começando a vivenciar essas experiências, esses conceitos, né, dentro da minha própria universidade, vivenciando ela, inclusive, em outras áreas, em outros campos do conhecimento, né? Então, eu preparei, estruturei aqui algumas questões, né? Como muito bem dito pela professora Rosane, né, a extensão universitária ela tem esse caráter de unir essas três funções essenciais da universidade, né? É verdade que hoje, inclusive, se fala numa quarta dimensão, além do ensino e da pesquisa, que é a permanência qualificada e assistência estudantil, né? Algumas pessoas, especialmente fruto do movimento estudantil, desse debate, né, de que a permanência qualificada, ela também é uma dimensão, especialmente nas universidades públicas, né? Então, a ideia da extensão é justamente em promover essa interação entre a universidade e a sociedade. Imaginem vocês o papel que a UNEB tem. Eu posso falar da sua sede aqui no Cabula, nesse lugar simbólico que é o Cabula, mas pense a UNEB em todos esses territórios de identidade em que ela está vinculada, né? Então, compartilhar esse conhecimento acadêmico e científico, bem como contribuir para esse desenvolvimento social, cultural e econômico. E outra coisa, e das trocas de saberes também do que isso tem, né? A universidade ela tem se revisto, como foi muito bem dito pela professora Rosane, da gente também ter uma relação de troca de saberes, da universidade não ser apenas unidirecional, né? Ou seja, hoje a gente trabalha com conhecimentos que se tocam, que se relacionam com a comunidade, e isso é fundamental. E quem faz isso
ponta de lança disso é a extensão universitária, né? Então, ampliar a atuação da universidade, além dos seus muros, envolvendo alunos, professores, sociedade em geral. Então, esse é um conceito inicial, assim, do que a gente tem como extensão universitária, e esses conceitos, eles têm essa integração com a sociedade, que é fundamental, o desenvolvimento social. Vejam vocês, por exemplo, a nossa universidade, a Federal do Recôncavo, que, assim como a UNEB, está em diversos territórios de muita vulnerabilidade social, né? Então, se pensar uma universidade que chega num território, como é que ela é fundamental para o desenvolvimento social, econômico daquele lugar, né? Então, há estudos do impacto que essas instituições fazem e transformam o território. No primeiro momento, a gente pode falar, claro, do número de pessoas, servidores, docentes, técnicos e estudantes que se mudam para aquela localidade, os que já moram naquele lugar que também passam a se aperfeiçoar, uma geração de negócios, comércio, enfim, mas também de desenvolvimento humano, social, e novas tecnologias que surgem disso, né? E especialmente essa dimensão que é essa formação cidadã, né? Então, esse tripé entre integração com a sociedade, desenvolvimento social, formação cidadã, são conceitos fundamentais do que seria essa extensão universitária dentro dos nossos PDIs, dentro dos nossos estatutos, né? Aí se fala muito hoje, inclusive, nos 5 Is da extensão, a partir da indissociabilidade, né, de ensino, pesquisa e extensão, mas dessa interação dialógica, da interdisciplinaridade, interprofissionalidade, como a professora colocou aqui muito bem, né? Eu fundei um centro em Santa Maria da Purificação, que era um centro interdisciplinar, e para mim era fundamental que a gente tivesse componentes de diversas áreas, né? Porque tinha um reitor da minha universidade, o professor Paulo Gabriel, que ele falava assim, a universidade brasileira precisa parar de formar bárbaros engenheiros com alta qualificação, né? Porque, às vezes, quando a pessoa não visualiza a filosofia, a sociologia e outros campos, ela fica basicamente estruturada na sua área, ela perde justamente uma sensibilidade de lidar com o diferente, de lidar com outras dimensões que a sociedade e que as relações interpessoais precisam nesse desenvolvimento. Então, a interdisciplinaridade ela é fundamental nesse sentido. O impacto na formação do estudante e na transformação social. Então, esse impacto, como a professora Rosane colocou, ele precisa ser efetivo. Então, isso é uma coisa que a gente sempre, quando está discutindo na universidade, como a Karine colocou aí, que impacto a nossa universidade cria na vida desses jovens e não tão jovens assim, né? A partir dos seus serviços, né? A partir do que o nosso colega Antônio colocou aqui, por exemplo, da relação da universidade com esse público da melhor idade, por exemplo, né? Que podem ver hoje, depois de muito tempo, a possibilidade de fazer uma inserção dentro da universidade, de ter aulas, de ter trocas especiais nesse lugar, né? Então, a inclusão e a inovação também, que é um campo que, né, a gente sempre fala a inovação como um campo importante, né? Na universidade, a gente tem tratado de algumas modalidades, né, que são os projetos. Então, todo professor, servidor técnico, estudante, ele pode, na nossa universidade, inclusive, submeter um projeto pela nossa resolução. Eu acho que tem algumas universidades que restringem isso ainda aos servidores docentes e técnicos, mas nós conseguimos incorporar a inserção e a implementação de projetos também por estudantes. Isso é uma resolução nossa. Os programas que são a casa das ações, a casa dos projetos, né? Então, assim, um programa ele reúne uma série de ações, uma série de projetos. Cursos e oficinas, que é aquilo que a gente conhece, que a gente faz mais, são atividades um pouco mais pontuais, né? Como seminários, palestras, congressos e festivais, que promovam essa troca de conhecimentos e experiências entre a universidade e a sociedade. Isso é uma ação muito comum. E a prestação de serviços, né? Nós, por exemplo, nós não temos lá na nossa universidade o curso de Direito, né? Mas vocês sabem que o curso de Direito, por exemplo, ele é um curso que tem uma ação muito
forte de atendimento ao público externo, né? Mas, enfim, nós temos hospital veterinário, temos cursos na área de agronomia, cursos também na área de pedagogia que fazem essa ação no campo. Então, essa prestação de serviço, às vezes, ela é também uma ação muito forte dentro das universidades que estão dentro desse guarda-chuva da extensão universitária, né? E aí, só para fazer essa primeira roda, assim, falar sobre a inserção curricular, que eu acho que é um tema quente, né, que a gente tem aí. Ele foi startado há alguns anos atrás, eu acho que já temos aí uns 6 anos de quando foi iniciado o processo de discussão que, teoricamente, findaria no ano passado, né? Mas tem algumas universidades que ainda estão no processo de implementar essa curricularização. Nem todos os cursos fizeram essa mudança, porque tem cursos, especialmente na área das licenciaturas, estavam aguardando um pouco essa discussão do ensino médio, o que é que poderia ser, né? Mas a inserção curricular da extensão ela é um desafio interessante e a nossa universidade colocou, mesmo com todas as dificuldades, né? Porque muitas universidades, o ForProEx, por exemplo, tem discutido muito como é que você cria o processo de inserção curricular, mas você não cria, por exemplo, a dimensão sustentável disso, né? Ela não tem um orçamento especial, né? No passado, a gente tinha, por exemplo, um segmento direto junto do MEC que a gente poderia captar recursos, um programa especial, né? Hoje, a extensão ela é custeada basicamente com o dinheiro da própria universidade, né? Então, você criar um programa de inserção curricular como esse, tão robusto, que impacta em quase 20% no curso, nesses cursos, e você não tem uma orçamentação disso, né? Isso tem gerado, assim, naturalmente, uma série de discussões junto com o nosso fórum, uma discussão grande no MEC, mas tirando essa questão que não é pequena, mas é grande, mas tem algo que eu acho que é muito interessante e que faz convergir para essa discussão que a professora Rosane colocou, que é fundamental da indissociabilidade, né? Então, assim, vivenciar a partir dos componentes curriculares, dos projetos integrados deles, né? Dos trabalhos de conclusão de curso e dos créditos acadêmicos, uma inserção curricular, né? Inclusão de disciplinas ou módulos específicos, reconhecimento das atividades de extensão como parte do currículo, né? Pensar esse currículo vivo, né? Naquele currículo engessado. E a gente sabe como é difícil, às vezes, nos currículos dos nossos cursos, fazer determinadas mudanças, né? É um lugar, às vezes, que tem as capitanias hereditárias, né? Desculpe dizer isso, em todas as universidades acontece um pouco isso. Mas essa experiência da inserção curricular é algo que um estudante de uma universidade pública, como a UNEB, como a UFRB, como as outras universidades públicas do Estado, eles só vão poder vivenciar essa experiência na universidade pública, né? Na faculdade privada, eles vão, talvez, cumprir alguns requisitos básicos, mas você não tem essa ação, essa formação cidadã nessa ponta, nessa dimensão do serviço, no desenvolvimento social e nessa relação direta tocada com a comunidade, né? Então, a extensão universitária é, portanto, essa dimensão essencial para a formação acadêmica, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico em contextos reais, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, né? Então, assim, nessa primeira rodada, né, eu quis trazer primeiro as perguntas que estavam postas na nossa chamada, para a gente fazer um pouco essa rodada aqui.